Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre a esgrima em cadeira de rodas, começando pela história. A esgrima adaptada para competidores com deficiência locomotora surgiu em 1953 e o responsável pelo surgimento do esporte foi o médico alemão Ludwig Guttmann, considerando o pai do movimento paralímpico. É uma das modalidades mais antigas das Paralimpíadas, estando presente desde a primeira competição, realizada em Roma no ano de 1960. E no Brasil, os principais registros da modalidade são de 2002, principalmente por interesse das pessoas com deficiência física. Porém, desde a década de 90, a atleta Andréa de Mello, que sofreu um acidente vascular cerebral e foi se tratar nos Estados Unidos, representou o país no esporte. Quem pode praticar? Amputados, paralisados cerebrais, lesados medulares, entre outras deficiências físicas. E como é essa disputa? As cadeiras de rodas são presas no chão. As pistas medem de 4 metros de comprimento por 1,5 de largura, e cada prova há uma proteção específica para o competidor e para as cadeiras, além de regras para a pontuação ser validada. As categorias. As competições são divididas em 3 categorias, sendo ela florete, espada e sabre. Florete e espada, tanto competidores do sexo masculino e do sexo feminino podem competir. Já no sabre, apenas competidores do sexo masculino. Agora eu vou falar um pouco sobre as características e diferença de cada categoria. No florete, os toques válidos são aqueles feitos no tronco do adversário, desde que usando a ponta do florete. A espada. A zona de toque válido compreende toda a parte acima do quadril. Para serem válidos, os toques obrigatoriamente devem ser feitos pela ponta da espada. E no sabre, os toques válidos podem ser feitos em qualquer parte do corpo do adversário. Aqui, além da ponta, os competidores podem usar a própria lâmina para fazer o toque. Agora, falando um pouco sobre as regras, apenas pessoas com deficiência locomotora podem competir. Os esgrimistas são proibidos de movimentar a cadeira. Caso ocorra, a competição é suspensa até retornar à posição correta. As etapas seguintes são 3 tempos de 3 minutos, cada um deles com um intervalo de 1 minuto. Ganha aquele que marcar 15 pontos ou tiver a maior pontuação no final dos combates. E em competições por equipe, vence quem marcar 45 pontos no final do combate. Sobre os equipamentos obrigatórios, dentre eles são a máscara, a cobertura metálica, que serve de proteção das pernas e rodas das cadeiras nos duelos com espada, as luvas protetoras, as jaquetas e proteção para a roda das cadeiras nos duelos de florete. Sobre os equipamentos específicos, se dá na diferença mínima da esgrima convencional para a esgrima em cadeira de rodas. Equipamentos que foram criados especificamente para os praticantes com deficiência, como o fixador de cadeira de rodas, a saia metálica de isolamento dos membros inferiores e as cadeiras de rodas esportivas, projetadas para serem acopladas no chão, junto com os fixadores. Na esgrima em cadeira de rodas, os esgrimistas não se deslocam, pois as cadeiras ficam travadas no chão pelo fixador de cadeira de rodas, permitindo os esgrimistas jogarem com segurança e sem o receio de a cadeira virar, de causar um impacto e um acidente. Os fixadores de cadeira são construídos por 2 plataformas, medindo cada uma 78 centímetros, que estão unidas uma à outra por uma barra central. As plataformas possuem um sistema de garras para prender as rodas e impedir que a cadeira vire ou saia do lugar. Indo para o próximo tópico, falaremos sobre a cadeira de roda esportiva. De acordo com o regulamento oficial da ECR, a cadeira de roda esportiva deve ter as seguintes medidas: no máximo 63 cm de altura do chão até o limite superior da almofada, ou 53 cm de altura do chão até o limite do assento, sem a almofada. O apoio do dorso deve ter no mínimo 15 cm de altura, desde o assento ou da almofada. A almofada não pode ter mais de 10 centímetros e ter dimensão igual ao do assento da cadeira.
A cadeira deve comportar um respaldo lateral do quadril do lado oposto à mão armada, de no máximo 10 centímetros de altura. Do lado da mão armada, não pode haver respaldo de proteção do quadril. A cadeira deve ser totalmente isolada com algum tipo de material pertencente. Sobre a classificação, ela é subdividida em 3 categorias, sendo ela a categoria A, B e C. Na categoria A, apenas atletas com mobilidade no tronco, amputados ou com limitação de movimento são selecionados para essa categoria. Na B, atletas com menor mobilidade no tronco e equilíbrio. E na C, atletas com tetraplegia, com comprometimento do movimento do tronco, mãos e braços. Sobre as confederações. Aqui no país, somos representados pela CBE, que é a Confederação Brasileira de Esgrima. E internacionalmente, é representado pela FIE, que é a Federação Internacional de Esgrima. A esgrima começou no Brasil durante o período colonial, devido ao interesse de Dom Pedro II na modalidade. Em 1927, a Federação Paulista de Esgrima e a Federação Carioca de Esgrima se unem e criam a União Brasileira de Esgrima. Essa União Brasileira de Esgrima se filia à Federação Internacional de Esgrima e em 1936 o Brasil participa dos Jogos Olímpicos de Berlim. E esse sistema funciona até nos dias atuais. Sobre os principais atletas, dentre eles são 3. O topo do ranking dos medalhistas na esgrima em cadeira de rodas pertence ao francês Christian Lachaude, com 9 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Logo atrás vem André Renard, jogador francês de esgrima e tênis de mesa, que ganhou 9 medalhas de ouro, uma medalha de prata e 6 medalhas de bronze. E no Brasil, somos representados pelo Giovanni Guissoni, que é um esgrimista paraolímpico brasileiro que perdeu os movimentos nas pernas em 2004, depois de levar um tiro quando reagia a um assalto. Começou a praticar a esgrima em cadeira de rodas em 2008, ganhando ouro na espada, na categoria, em Londres de 2012, desculpe.